Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, a tua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o Instagram, @Defensor Cássio Bittar. No EP de hoje, nós temos a alegria e a honra de ter aqui no comando o Dr. Cristiano Pinheiro, que é defensor público e coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria do Estado do Amazonas. É isso mesmo, o Comando do Consumidor hoje está interestadual. Obrigado por tua presença, disponibilidade e também por compartilhar conosco o trabalho que vocês vêm fazendo lá no Estado do Amazonas na defesa do consumidor. Obrigado, doutor Cássio. A ideia é exatamente essa, é compartilhar a nossa experiência no NUDECON do Amazonas e as ações que desenvolvemos na Defensoria Pública do Amazonas. A Defensoria tem atuado de forma estratégica nas demandas consumeristas, demandas que se multiplicam no país todo. O último levantamento do CNJ, o Brasil estava com mais de 83 milhões de processos em tramitação, boa parte relacionada a demandas consumeristas, ou seja, uma pessoa que reclama pela água, contra o serviço de água, que está com dificuldade no serviço de energia, que foi vítima de um golpe bancário, né? E a Defensoria Pública tem tido uma atuação estratégica. Como é que o senhor vê isso? Ao que o senhor atribui o grande volume de judicialização no país e de que forma o senhor acha que a instituição pode atuar para melhorar esses resultados? Eu atribuo a cultura da judicialização que o brasileiro tem, né? Inclusive, os próprios profissionais do direito, nós fomos treinados para a litigância, né? Para ajuizar ações, e não para resolver extrajudicialmente. Então, a gente tem que implementar esses mecanismos e, principalmente, dar publicidade da ciência à população para que, nas instituições que fazem essa resolução extrajudicial dos conflitos, a população possa ter credibilidade, né, ter confiança no trabalho dessas instituições, aí, notadamente o Ministério Público, Defensoria Pública e os PROCONs. Quais as principais reclamações que vocês têm recebido, a principal demanda que tem recebido no Núcleo de Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas? Sim, no Amazonas não é diferente da realidade do Brasil, mas lá nós temos um problema grande com a concessionária de energia, que atende não só Manaus, que é uma cidade-estado, como a gente chama, mas também todos os municípios do interior do estado do Amazonas. Temos também a questão da água e, logicamente, os serviços bancários, né? Fraudes e contratos bancários, principalmente através do mecanismo digital, né? Fraudes digitais. Fraudes bancárias, de fato, é algo que demanda bastante. Inclusive, nós já gravamos vários episódios aqui no Comando do Consumidor, sempre atento ao que o consumidor demanda, e as demandas chegam nesse ponto. Vivemos uma epidemia, né? Desde a pandemia da Covid, foram multiplicados os números de golpes e fraudes, principalmente nas contratações online. O que o consumidor deve fazer se for vítima disso? Que tipo de providência ele deve adotar de imediato, doutor? Então, ele tem que sempre buscar uma orientação jurídica, né? De preferência de um advogado. Se não puder constituir um advogado, procurar a Defensoria Pública ou os PROCONs. E, a partir daí, reunir toda a documentação necessária para que ele possa ou anular esse contrato ou mitigar os danos desse contrato. Por orientação do CNJ, os tribunais de justiça de todo o país criaram os Centros de Pacificação de Conflitos, né? o CEJUSC, que tem atuado para fazer mediação e conciliação das mais diversas demandas, dentre elas demandas que envolvem o consumidor, né? Então, a princípio, é tentar solucionar o problema sem necessariamente levar a uma sentença, a uma decisão de um juiz. Como é que o senhor avalia isso? Tem apresentado os resultados? No estado do Amazonas tem sido exitosa essa prática? O Tribunal de Justiça do Amazonas também tem essa iniciativa, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. A gente observa que, principalmente com relação às demandas consumeristas, que são demandas repetitivas, há ainda uma atuação muito tímida, o que reforça a necessidade de que as próprias instituições que trabalham com a defesa do consumidor se reforcem nesse sentido de resolução alternativa de conflitos. Então, a gente já está pensando lá na Defensoria Pública na criação só de um centro de mediação de conflitos para que a gente possa atender
essa demanda, principalmente essas demandas repetitivas, né, que são demandas na área de família e na área do direito do consumidor. É muito bom, muito importante isso. Eu sempre dou uma dica aqui para quem nos assiste, para nessas demandas, utilizar o consumidor.gov, que é uma ferramenta do Ministério da Justiça. Você faz no seu celular e aí você consegue registrar uma reclamação contra uma empresa de telefonia, contra uma instituição bancária, contra a distribuidora de energia elétrica, que aqui está cadastrada no consumidor.gov, e o consumidor faz isso sem sair de casa. É uma ferramenta que muitas vezes resolve e ela acaba tendo um resultado até melhor do que essas unidades judiciais, sem prejuízo de existirem. Eu acho que a conciliação ela tem que ser fomentada, tem que ter conciliação nas faculdades, tem que ter conciliação na OAB, né, doutor? Até porque tem uma questão, né, doutor Cássio, que é a questão do tempo, que hoje é fundamental para qualquer ser humano e para o consumidor. E você procurando esses meios ordinários de resolução de conflitos, né? As instituições, em geral, você leva muito mais tempo para sair de casa, enfim, tempo para ir para uma audiência, ao passo que, através dessa plataforma digital, que é o consumidor.gov, em 10 dias e sem sair de casa, na palma da sua mão, como o senhor falou, o consumidor consegue resolver a sua demanda. Até pedir para a equipe colocar no vídeo aí, consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça, que a pessoa, de forma fácil, consumidor de forma fácil, pode registrar a sua reclamação e obter aí um resultado. Olha, o Carlos Santos mandou perguntas aqui, e a quem nós agradecemos, sempre lembrando para mandar suas perguntas, denúncias, dúvidas para as redes sociais do DOL e também para o Instagram, @DefensorCássioBittar. O Carlos diz o seguinte: meu pai foi vítima de estelionato. Golpistas ligaram seu número dizendo ser do INSS e o convenceram a fazer uma selfie assinando digitalmente um contrato. Ele também foi orientado a transferir o valor recebido em sua conta para o golpista. É o clássico golpe da falsa prova de vida, né? Que infelizmente o Carlos aqui está relatando mais uma vítima. E aí ele pergunta: posso processar o banco, ou seja, a responsabilidade do banco, onde ele deve, em que órgão ele deve recorrer? Carlos, obrigado pela pergunta. Nós temos várias alternativas jurídicas aí para solucionar esse problema. Primeiro, a gente tem que identificar se houve alguma falha bancária, principalmente na fiscalização, né, desse serviço bancário. Outra situação também é que, se seu pai for idoso, eu não sei se aqui no Pará tem, mas lá no Amazonas, em diversas unidades da federação tem, a necessidade que esses contratos sejam assinados de forma física. Então, se ele foi contratado só da forma digital, ele é passível de ser anulado. A outra questão é que todo contrato em que ele é iniciado, ele tem a sua execução através de um vício, de uma simulação, de uma fraude, ele é passível de ser anulado. Então, leve essa solicitação à Defensoria Pública para que um profissional especializado, no caso o defensor público, possa analisar com mais calma, analisar a documentação e assim tomar as medidas cabíveis. Em princípio, é possível sim ajuizar uma ação contra o banco. Mas, como eu disse, tem que verificar se houve responsabilidade na fiscalização dessa contratação. Perfeito. Olha, doutor Cristiano, muito obrigado por tua presença aqui, pela disponibilidade de contribuir com o Comando do Consumidor. E desde já fica o espaço aberto aí para, em outras vindas que o senhor estiver aqui no estado do Pará, seja muito bem-vindo para comparecer ao comando e compartilhar as novidades lá na defesa do consumidor no Amazonas. Mais uma vez, como eu disse, doutor Cássio, eu que agradeço, né? Uma felicidade estar aqui no Pará, como amazonense. Afinal de contas, o Amazonas já fez parte do Pará, do Grão-Pará. Sim. Então, né, são unidades da Federação Irmãs. A gente estava conversando aqui nos bastidores, o sotaque é parecido, a culinária, enfim. Então, estou muito feliz de estar aqui, principalmente por compartilhar essas nossas experiências lá na Defensoria do Amazonas e especialmente no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria do Amazonas. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito, doutor. E você que nos segue, nos acompanha no Comando do Consumidor, sempre se lembre, mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, @DefensorCássioBittar. Não te esquece, a informação é sempre o melhor negócio. Até a próxima.